Bom dia, pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais um domingo, estamos na penúltima lição da nossa revista, a lição 12, e hoje nós vamos ver sobre a ética cristã e os direitos humanos. Nosso texto de referência fica em Lucas 10, de 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano, e diz assim: O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que a gente tem que ajudar o nosso próximo, independente de quem seja, independente de qualquer coisa. Nós temos que ajudar o nosso próximo, nós temos que ser como o bom samaritano. No versículo do dia, fala assim: Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Zacarias 7:10. E a verdade aplicada diz assim: a igreja é a extensão do amor de Deus no acolhimento dos necessitados e dos oprimidos. Ou seja, todos precisam de ajuda, independente de quem seja a pessoa, independente do que a pessoa esteja passando. Nós precisamos ajudar a todos, independente de quem seja. Nós temos que amar o próximo, temos que ter compaixão pelo próximo, ver a necessidade e ajudá-lo. Hoje na nossa lição nós vamos ver muito sobre isso. Introdução. A Bíblia apresenta um Deus que se preocupa com todos os seres humanos. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus se importando com os menos favorecidos e com os necessitados. A maioria dos profetas menores repreendeu severamente os reis e líderes religiosos pelas injustiças sociais. Deus, ele espera que o seu povo, ou seja, a igreja, nós, igreja, que nós prestemos assistência ao necessitado e aos oprimidos. Ele espera isso de nós. Nós estamos aqui para ajudar aqueles que precisam. O que diz a Constituição brasileira referente aos direitos humanos? Diz assim: a partir da Constituição de 5 de outubro de 1988, vemos que ela coloca as garantias fundamentais ao brasileiro e aos estrangeiros que morem aqui no país. O artigo 5º estabelece que todos são iguais perante a lei. Todos. Sem distinção de qualquer natureza. São assegurados a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Todos têm direitos e deveres e ao Estado cabe assegurar as garantias para que se faça cumprir a Constituição.
Ou seja, independente da pessoa, independente do que a pessoa seja, independente de onde ela veio, se ela reside aqui no país, ela tem direitos, né, na Constituição para que ela possa ter aí a sua vida segura. A Bíblia e os direitos humanos. A Bíblia, ela está repleta de passagens onde Deus fala sobre a necessidade de apoiar e demonstrar compaixão aos necessitados, aos órfãos, às viúvas e também aos estrangeiros, visando que o cumprimento dos direitos básicos. Deus estabelece leis para o seu povo. O que é o direito básico? É se vestir, é comer, é tomar um banho, é beber. É a coisa básica, o que é básico na sua vida. É você comer, você ter o que vestir, você tomar um banho, você ter onde dormir. É básico. E Deus coloca isso, que nós temos que ter o que? A compaixão por essas pessoas que estão precisando de ajuda. Aquelas pessoas que não têm como suprir essas necessidades que são tão poucas para quem tem. Para quem tem é como fazer, como ter. E quem tem que ajudar aqueles que não têm. No Pentateuco, nós vemos Deus chamando a atenção do povo para ter cuidado com os pobres, com as viúvas e com os órfãos, e também com os escravos, porque naquela época tinha escravos. Segundo o que está escrito em Êxodo 22, do 21 ao 26, a violação de tais direitos dessas pessoas para com toda essa classe que envolve todas essas pessoas, a punição era a morte. Olha quanto é importante para Deus ajudar ao próximo. Em várias passagens dos livros proféticos, a gente encontra Deus chamando a atenção da nação para o quê? Para poder socorrer quem está necessitado e quem está indefeso. E não só da nação, mas também dos líderes religiosos. Então Deus chama a atenção de todos, porque todos têm que ajudar as pessoas que estão necessitadas. Jesus, durante todo o seu ministério, ele teve um olhar misericordioso em favor de quem estava excluído da sociedade. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, ele ajudava todos os que estavam precisando. A ordem de Jesus aos discípulos era o quê? Era que a multidão está faminta. Então o quê? Dá-lhes de comer. Essa era a ordem de Jesus. Tá com fome? Dá de comer. Existe uma grande responsabilidade que está sobre os nossos ombros, que é a responsabilidade de ajudar as pessoas que estão precisando. O Evangelho, ele contempla o homem em todas as suas necessidades. É papel da igreja o quê? Ser dinâmica, não ser estática, ser dinâmica e fazer a diferença tanto na vida espiritual das pessoas, como também na vida material, em volta do que? Da comunidade que cerca a igreja. A igreja, ela não pode só ver quem está dentro, quem está ali, fazer o culto, fazer tudo robotizado. Não, ela tem que enxergar a volta dela, enxergar em volta e ajudar a todos aqueles que estão precisando, seja com comida, como a nossa igreja faz com as cestas básicas, com roupa, com ajuda psicológica. Aqui na lição nós vamos ver o que a igreja tem que fazer para suprir a necessidade de quem está precisando. Olha só, Deus confiou ao seu povo a pregação do Evangelho. O convite de Jesus é: vinde a mim os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. A vida das pessoas para Jesus está em primeiro lugar. E ele espera que o amor da igreja pelos perdidos e oprimidos seja sacrificial. Então a igreja, ela tem que buscar essas pessoas. A igreja tem que ajudar, é o papel da igreja ajudar essas pessoas. Nos tempos de Jesus, existia um tanque por nome Betesda. Creio que muitos aqui já ouviram sobre essa história, que significa misericórdia ou graça. A passagem de João 5 diz que havia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. Não é pouco o número de pessoas com seus problemas e necessidades, vivendo como o andarilho e como esmolante. Um dos sentimentos que mais se observou no ministério de Jesus foi a compaixão, ou seja, se colocar no lugar do outro. A missão da igreja é ser
representante de Cristo na terra. Existe uma multidão sedenta de pão, de afeto, de roupa, de curas e de cuidados especiais. E Deus, ele conta com cada um de nós para exercer esse papel aqui na terra, ajudar aqueles que estão precisando. É fato que a crise econômica mundial ela atinge a população como um todo. Todos nós somos atingidos de alguma forma. E o que aconteceu? Houve o empobrecimento. Então, muitas pessoas que tinham, perderam e ficaram com pouco. E muitas pessoas que tinham esse pouco, perderam e ficaram com nada. Não é assim que está acontecendo? O desemprego, ele atingiu muita gente, inclusive irmãos na fé, nossos irmãos em Cristo. A igreja, ela tem realizado um importante trabalho assistencial, conforme a palavra de Deus ensina, a fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Na medida do possível, é necessário dar suporte aos que estão passando por dificuldades, através de cestas básicas, consultoria jurídica, apoio psicológico, inserção no mercado de trabalho e até mesmo ajudando no cadastro dos vários programas governamentais que tem hoje em dia. Que Deus nos dê condições e estratégias para podermos exercer, enquanto a igreja, um relevante papel social. O que acontece? Muitas pessoas hoje em dia que estão precisando de ajuda não tem um computador, não tem uma internet para poder se cadastrar nos programas sociais do governo. Quem tem uma internet, quem tem computador, quem entende de mexer no computador, por exemplo, que muita gente não entende, tem o papel do quê? De ajudar essas pessoas, de fazer o cadastro. Por exemplo, você é um advogado, você tem pessoas na sua igreja, na sua comunidade, ou que moram perto de você, que precisam de uma ajuda jurídica, por exemplo, mas não tem dinheiro, não tem condições de pagar por um advogado para poder verificar o caso, para poder ajudar ele naquilo que ele está precisando. Você, como um papel de um cristão que trabalha com isso, que entende dessa área, que é um advogado, tem o papel do quê? De ajudar essa pessoa. Porque a pessoa não tem como pagar, ela não tem como ir atrás de um advogado, de um bom advogado. E você, sendo um bom advogado, cuidaria do caso dela, ajudaria ela. Psicólogos, a mesma coisa. Quantas pessoas estão precisando de ajuda psicológica hoje em dia, mas não tem condições de pagar um psicólogo? Você, como psicólogo, pode ajudar essas pessoas, pode ajudar na sua igreja, trazendo um trabalho assistencial de o quê? De ser um psicólogo sem cobrar nada. Na sua igreja, um dia da semana, você fazer esse tipo de trabalho. Você, por exemplo, talvez você não seja formado em nada, mas você tem aí roupas que você não utiliza, você tem calçados que você não usa mais, que não servem mais e tá lá guardado no guarda-roupa, só pegando pó. Vai, lava as suas roupas, separa o que tá bom, não aquilo que tá rasgado, aquilo que tá estragado, não, aquilo que tá bom, aquilo que tá em condições de outra pessoa usar, e faça a doação para aquelas pessoas que estão precisando, aquelas pessoas que às vezes não têm condições de comprar. É para isso que serve a igreja. Você que tem condições de fazer, por exemplo, uma compra para uma cesta básica para uma pessoa que você sabe que está necessitada, faça. Ou então, compra para poder dar na sua igreja. Às vezes você não sabe o que está precisando, ou você tem vergonha de chegar na pessoa e falar. Não tem problema. Compra, dá na sua igreja, para que a sua igreja possa montar a cesta básica e entregar para as pessoas que estão precisando. Esse é o papel da igreja, é ajudar ao próximo, independente de quem seja, independente do que a pessoa está passando, independente do que a pessoa fez, é você ajudar a pessoa que está necessitada. E a Bíblia coloca isso, o nosso papel social é muito importante. A igreja ajuda sim com a parte espiritual, mas também tem que ajudar com a parte material, com a parte financeira, com a parte da comida, da roupa, de ter o que vestir, de ter o que comer. Isso é o básico do ser humano. E se você pode ajudar, ajude. Se você faz um trabalho, se você é formado em algo, que você pode ajudar a sua igreja no trabalho assistencial, ajude. Se você é médico, se você é pediatra, psicólogo, advogado, inúmeras coisas. Você pode ajudar a sua comunidade, ajude. Ajude aquelas pessoas que estão precisando, aquelas pessoas que não têm condições de pagar um. Conclusão. A Bíblia nos exorta a mostrar compaixão com aqueles que estão em situação adversa. Então, igreja, que nós
nessa manhã, venhamos olhar para nós, olhar para aquilo que nós temos, ser gratos e que nós venhamos ajudar aqueles que não têm, aqueles que estão precisando, aqueles que estão mais necessitados, que nós venhamos olhar com este olhar de Cristo, com o olhar de compaixão, para poder fazer com que a sociedade fique cada dia, a cada passo, um pouco melhor para aqueles que tanto precisam de nós. Amém? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me procurando. Quem quiser estar ajudando, né? Quem sentiu no coração está ajudando o próximo com algo, que esteja precisando, que tenha roupas para doar, que tenha alimentos para doar, me procure assistência social da igreja. Nós temos assistência social na nossa igreja. Você que tem alguma profissão, que você queira fazer um trabalho voluntário, procure o nosso pastor, nossa pastora, para que você esteja conversando com eles e vendo a melhor forma de ajudar a nossa comunidade. Amém? Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo e até o nosso culto à noite. Deus abençoe.